No outono de 2013, uma jovem mãe de 28 anos, Gia Suarez, e seus dois filhos desapareceram misteriosamente de sua casa em Deltona, na Flórida. O último contato de Gia com qualquer pessoa ocorreu por volta do meio-dia, em uma ligação telefônica. Na manhã seguinte, seus filhos não compareceram à escola, e o caso rapidamente começou a ganhar contornos preocupantes. Imediatamente, as suspeitas se voltaram para o marido de Gia, Luiz Toledo, que, quando interrogado, alegou não ter ideia do paradeiro de sua esposa e filhos. À medida que as evidências contra ele aumentavam, Luiz começou a tecer uma narrativa pouco convincente. Um desaparecimento trágico em uma noite de outubro marcaria o início de uma investigação que abalaria a pequena comunidade. Dia conheceu Luiz Toledo em 2009, em um festival de rua em Orange County. Apesar de parecerem um casal improvável, eles se apaixonaram rapidamente e se casaram poucos meses depois. Gia, na época com 24 anos, era uma mãe dedicada e trabalhadora, focada em sua carreira e em oferecer o melhor para seus filhos. Luiz, por outro lado, tinha um passado conturbado, com uma condenação por roubo que resultou em 1 ano de prisão. Ele também tinha ligações com a gangue Latin Kings, onde era conhecido por sua força e envolvimento com atividades ilícitas. No entanto, após cumprir sua pena, Luiz decidiu mudar de vida. Ele cooperou com as autoridades, ajudando em um caso de extorsão contra membros de sua antiga gangue, e se dedicou a construir uma nova trajetória. Luiz começou a cursar uma faculdade comunitária, com o objetivo de se tornar barbeiro. Foi batizado e se filiou a uma igreja local. Ele parecia determinado a recomeçar. Luiz tornou-se o padrasto dos dois filhos de Gia, Tia Otto, de 9 anos, e Michael Elijah Otto, de 8. Os vizinhos frequentemente viam Luiz brincando com as crianças no quintal, aparentando ser um pai atencioso. Tudo parecia estar caminhando bem até o fatídico dia em outubro de 2013. Na manhã do dia 23 de outubro, a mãe de Gia, Felicita Neves Perez, tentou ligar para a filha, mas não obteve resposta. Após várias tentativas frustradas de contato, ela ficou extremamente preocupada e decidiu ir até a casa de Gia, mas ninguém atendeu a porta. Às 10 horas da manhã, Felicita ligou para a polícia, temendo pelo pior. As investigações logo revelaram que o casamento de Gia e Luiz estava em crise. Gia se queixava de que Luiz passava tempo demais jogando videogames e negligenciando suas responsabilidades em casa. Como o relacionamento se deteriorava, Gia começou um caso com um colega de trabalho, Kevin Dredden. Luiz, desconfiado, instalou um rastreador no celular de Gia e acabou descobrindo o caso no dia 22 de outubro. Furioso, Luiz foi até o local de trabalho de Gia, na empresa American Canine Solutions, e confrontou a esposa. O episódio foi tão grave que um colega de Gia chegou a chamar a polícia. Durante a discussão, Luiz chegou a agredir Gia na frente de seus colegas. Um sinal claro de que o relacionamento estava em seu ponto mais tenso. Naquela mesma noite, Felicita, mãe de Gia, ouviu uma discussão acalorada entre sua filha e Luiz. Mas Gia, apesar das preocupações de sua mãe, decidiu voltar para casa com as crianças. Essa foi a última vez que Felicita viu sua filha e netos com vida. Quando a polícia realizou a verificação de bem-estar, Luiz apareceu na casa e contou uma história desconexa, sugerindo que Gia havia saído de casa no meio da noite com os filhos. No entanto, esse relato logo levantou suspeitas. Se Gia realmente tivesse ido embora, por que ela não teria entrado em contato com sua família, que estava profundamente preocupada? Além disso, o Honda Accord de 2013 de Gia também estava desaparecido, junto com sua bolsa e celular. Os policiais, ao entrarem na casa, encontraram tudo em perfeita ordem. Nada indicava uma luta ou algum sinal de arrombamento. No entanto, um detalhe perturbador chamou a atenção. Um forte cheiro de produtos de limpeza, principalmente de alvejante, impregnava o ar, principalmente no corredor que levava ao quarto e ao banheiro principal. O cheiro indicava que algo sinistro havia acontecido ali, levando os investigadores a suspeitarem que a cena havia sido cuidadosamente limpa para ocultar algum tipo de crime. Esse foi o ponto de partida para uma investigação que rapidamente se tornaria um caso criminal de grande destaque. Na mesma época, um vizinho relatou à polícia que estava acordado até tarde da noite quando ouviu sons perturbadores vindos da casa da família Suárez. Ele e outros moradores escutaram gritos angustiantes, e entre os ruídos, uma voz suplicava por ajuda repetidamente. Esse tumulto foi ouvido por volta da meia-noite,
Mas como era comum a presença de adolescentes brincando no bairro, os vizinhos inicialmente ignoraram o que tinham ouvido. Só na manhã seguinte, ao verem a presença da polícia na rua, começaram a considerar que algo muito mais grave havia ocorrido naquela noite. Com base em incidentes anteriores e no comportamento de Luiz Toledo, marido de Gia Soares, a polícia decidiu detê-lo para interrogatório. Durante a conversa com os detetives, Luiz contou que esteve acordado até cerca de 1 hora da madrugada e, em seguida, saiu para a rua, conversou brevemente com um vizinho e, por fim, resolveu dormir no carro. Ele afirmou que Gia e os filhos estavam dormindo dentro da casa. Ao acordar por volta das 8 horas da manhã, Luiz disse ter retornado para dentro de casa e percebido que Gia e as crianças haviam desaparecido. Ele afirmou ter procurado pela esposa e filhos dentro da casa e, ao não encontrá-los, notou que o carro de Gia, um Honda Accord, também havia sumido. Luiz tentou justificar sua calma, dizendo que Gia provavelmente havia ido à casa da mãe, o que para ele não parecia alarmante. No entanto, a falta de contato com a família de Gia levantou dúvidas. Durante o interrogatório, as perguntas ficaram mais incisivas quando novas testemunhas começaram a relatar detalhes perturbadores. 2 jovens vizinhas que haviam ouvido os gritos na noite anterior não foram as únicas a testemunhar algo incomum. Um estudante universitário chamado Tan Jackson, que morava com sua mãe do outro lado da rua, também forneceu informações importantes, embora relutante. Na manhã do desaparecimento, às 6 horas, Luiz bateu à porta de Tan pedindo um favor. Luiz precisava que ele o seguisse de carro até Lake Mary, cerca de 30 minutos ao sul, para que pudesse deixar o carro de Gia em algum lugar e depois pegar uma carona de volta. Tan, sem imaginar o que estava por vir, concordou. Tan seguiu Luiz até um estacionamento de um supermercado Publix, onde observou Luiz estacionar o Honda Accord. Para surpresa de Tan, Luiz começou a limpar minuciosamente o carro, utilizando um limpador em spray e um pano para higienizar as maçanetas, portas e outras partes do veículo. Tan ficou desconfiado, sentindo que algo terrível havia acontecido. A tensão aumentou quando, após a limpeza, Luiz descartou o limpador, o pano e outros itens, incluindo um tapete sujo, em um prédio de apartamentos antes de retornar para Deltona. Deixado em uma esquina perto de casa, Tan, ainda perplexo, foi até uma loja 7-Eleven, onde comprou cigarros para tentar acalmar os nervos. Enquanto isso, no interrogatório, Luiz enfrentava perguntas mais diretas dos detetives. As informações fornecidas por Tan indicavam que Luiz estava claramente envolvido em algo suspeito. Luiz manteve sua história, alegando não saber do paradeiro de sua esposa e filhos, mas as evidências começavam a mostrar o contrário. Guiados pelas informações de Tan, os detetives encontraram um Honda Accord de Gia no estacionamento do supermercado. Dentro do carro, a bolsa de Gia, sua identidade, carteira e crachá de trabalho foram localizados, além de seu celular que estava caído entre o banco da frente e o console. No entanto, não havia nenhum sinal de Gia ou das crianças. O veículo foi cuidadosamente processado em busca de DNA ou impressões digitais, mas os resultados não revelaram pistas significativas, além de um abridor de porta de garagem com uma impressão digital de Luiz. Ainda mais chocante foi a descoberta nas lixeiras indicadas por Tan. Roupas infantis, brinquedos, um avental de barbeiro, o forro do porta-malas do carro de Gia e uma bota suja. Pequenas, mas visíveis, manchas de sangue foram encontradas na bota descartada, assim como no tapete removido do carro. As equipes forenses que vasculharam a casa de Gia constataram que muitas áreas haviam sido minuciosamente limpas, mas uma parte havia sido esquecida. Vestígios de sangue foram encontrados no banheiro ao lado do quarto principal, espalhados pela porta do armário, batente da porta, banheira e chão. As análises revelaram que 14 amostras de sangue correspondiam à tia Otto, a filha de 9 anos de Gia, assim como a própria Gia e seu filho mais novo, Michael. Apesar dos esforços de limpeza e ocultação, as evidências começaram a apontar para um cenário terrível, e a polícia começou a pressionar Luiz com mais intensidade, na esperança de descobrir o paradeiro de Gia e das crianças antes que fosse tarde demais. Em uma investigação marcada por incertezas e reviravoltas, a polícia não encontrou inicialmente nenhum vestígio de sangue na casa da família Soares, em Deltona. No entanto, o gabinete do xerife do condado de Volusia, após uma análise mais aprofundada, concluiu que Gia Soares, uma mãe desaparecida, e seus 2 filhos
Tia Otto, de 9 anos, e Michael Otto, de 8, estavam mortos. A busca pelos corpos se intensificou, mas as autoridades mantinham silêncio sobre muitos detalhes cruciais da investigação. Os agentes estavam focados em localizar os corpos das vítimas para dar um fim à angústia das famílias e seguir com o caso. A mãe de Gia, Felicita Perez, expressou seu desespero ao falar com a imprensa, afirmando que não conseguia mais permanecer em casa, pois sua mente estava consumida pela busca por sua filha e netos. Apesar de Luiz Toledo, marido de Gia, manter uma postura de negação, as evidências começaram a se acumular contra ele. Sob pressão, durante sua terceira sessão de interrogatório, Luiz finalmente começou a admitir partes de sua responsabilidade, embora sua confissão fosse fragmentada e incompleta. Luiz contou que na noite de 22 de outubro ele e Gia discutiram sobre seu iminente divórcio. Ele alegou que a situação saiu do controle quando Gia se aproximou dele de forma agressiva, levando-o a reagir de maneira violenta. Ele disse aos detetives que um golpe acidental resultou na morte dela. Embora admitisse parcialmente a morte de Gia, Luiz se recusou a falar sobre o que teria acontecido com os filhos, sugerindo que Tan Jackson, um estudante universitário que havia estado em sua casa naquela noite, poderia ter se envolvido no destino das crianças. Tan, que foi chamado para testemunhar, relatou um episódio inquietante. Na manhã seguinte ao desaparecimento, Luiz havia batido à sua porta pedindo ajuda para levar o carro de Gia, um Honda Accord, para um local a cerca de meia hora de distância. Tan seguiu Luiz até um estacionamento de supermercado, onde o viu limpar o carro minuciosamente, utilizando um limpador em spray e um pano para higienizar portas e maçanetas. Posteriormente, Luiz descartou os itens usados, junto com um tapete do carro e outras evidências em lixeiras espalhadas por diferentes locais. Tan confessou que estava com medo de Luiz e, por isso, hesitou em procurar a polícia imediatamente. Enquanto isso, durante os interrogatórios, Luiz continuou negando qualquer envolvimento nas mortes das crianças. Ele repetidamente culpava Tan, afirmando que o estudante teria levado os corpos para um local desconhecido. No entanto, a polícia não encontrou nenhuma evidência concreta que ligasse Tan diretamente aos assassinatos, apesar de suas ações suspeitas. As buscas pelos corpos continuaram por semanas, envolvendo voluntários e policiais que vasculharam áreas florestais e lagoas locais. Itens como sapatos infantis e jaquetas abandonadas foram encontrados, mas nada de valor foi descoberto que pudesse levar ao paradeiro das vítimas. O tempo estava se esgotando, e sem os corpos, a acusação temia que seria difícil levar Luiz a julgamento por homicídio. Apesar da ausência dos corpos, as evidências circunstanciais eram fortes o suficiente para acusar Luiz de assassinato. O comportamento explosivo que ele exibiu no escritório de Gia no dia anterior ao desaparecimento, a confissão parcial e os itens descartados em lixeiras locais fortaleceram o caso da promotoria. Luiz foi formalmente acusado de homicídio em primeiro grau pela morte das crianças e de homicídio em segundo grau pela morte de Gia. A promotoria argumentou que Luiz foi motivado por ciúmes e raiva após descobrir o caso extraconjugal de Gia com um colega de trabalho, Kevin Drayden. Kevin testemunhou que Gia parecia estranhamente distante e assustada durante uma conversa que tiveram na noite anterior à sua morte. Segundo ele, Gia falava de forma arrastada e demonstrava grande inquietação, o que aumentou ainda mais as suspeitas de que algo grave estava prestes a acontecer. No tribunal, a defesa de Luiz tentou culpar Tan Jackson pelos assassinatos, sugerindo que ele poderia ter eliminado as crianças para ocultar o que testemunhou. No entanto, a acusação conseguiu desmantelar essa teoria, apresentando evidências de que Luiz estava tentando desviar a culpa para Tan. Ao longo do julgamento, Luiz manteve a alegação de que não sabia onde estavam os corpos de sua família, embora tenha sugerido durante os interrogatórios que tinha conhecimento de onde eles haviam sido escondidos. Em uma tentativa de manipular a situação, Luiz chegou a se automutilar em uma sala de interrogatório, quebrando um espelho e usando os cacos para se cortar. Embora ele tenha sido rapidamente socorrido, ficou claro para os investigadores que ele estava disposto a fazer de tudo para evitar enfrentar as consequências de seus atos. Ao final, o júri considerou Luiz Toledo culpado de 2 acusações de homicídio em primeiro grau pelas mortes de Tia e Michael e de homicídio em segundo grau pela morte de Gia.
Ele foi condenado a 3 sentenças de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Mesmo após a sentença, Luiz nunca revelou o paradeiro dos corpos de Gia e seus filhos, mantendo-se firme em sua história de que não tinha responsabilidade pelas mortes das crianças. Em abril de 2024, Luiz continua cumprindo suas penas de prisão perpétua, ainda alegando sua inocência em relação aos filhos e se recusando a revelar o que realmente aconteceu naquela noite trágica. Este caso marcou profundamente a comunidade de Deltona e as famílias das vítimas, que, até hoje, ainda aguardam por respostas definitivas sobre o paradeiro de Gia, Tia e Michael Otto. Apesar das condenações e da certeza do júri, uma pergunta continua sem resposta. Onde estão os corpos de Gia, Tia e Michael Otto? As buscas frenéticas, a coleta de evidências e os depoimentos chocantes de testemunhas desenharam um quadro claro de horror, mas nunca trouxeram um consolo final às famílias, o fechamento que tanto esperavam. Mesmo agora, anos depois, Luiz Toledo, o homem que foi condenado pelos assassinatos, permanece em silêncio, mantendo um segredo que insiste em carregar até o fim de seus dias. Na prisão, Luiz cumpre 3 sentenças de prisão perpétua, negando-se a admitir o destino final de sua esposa e dos filhos que ele jurava proteger. E enquanto ele definha atrás das grades, o peso do mistério ainda paira sobre Deltona. A verdade, seja ela qual for, está enterrada nas sombras de uma mente disposta a tudo para se proteger, talvez até da própria culpa. Para os amigos, os vizinhos e, acima de tudo, para Felicita Perez, mãe de Gia, a agonia de não saber o que aconteceu com seus entes queridos nunca desaparecerá. Cada dia que passa é um lembrete da cruel realidade de um crime cujas vítimas parecem ter sido apagadas da existência, sem vestígios, sem justiça completa. Gia, Tia e Michael não são apenas nomes em um caso arquivado, são vidas que até hoje permanecem desaparecidas, suas memórias perpetuamente envoltas em um manto de silêncio e escuridão. O que Luiz Toledo sabe e o que ele se recusa a confessar talvez jamais seja revelado. Mas enquanto ele respira, o mundo continua a se perguntar: até onde vai o silêncio de um assassino?